Olha só, essas duas palavras, elas têm queimado no meu coração. Eu fiz reuniões, falei sobre elas novamente. São duas palavras do encerramento do nosso último jejum. E eu sei que elas são proféticas. Sabe quando você sabe no seu espírito que Deus está fazendo algo, você sabe que Ele está enviando uma palavra, porque primeiro vem a palavra, para que possamos possuir, e então desperta a fé, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra toma o nosso coração, nós cremos nela, nós nos movemos com base nela. Você sempre vai se mover com base na palavra que o Senhor, na palavra que você crê. Ele pode estar enviando uma palavra, você não crer, e continuar se movendo com base em enganos e mentiras. Mas quando você crê na verdade, você se move em cima dessa verdade. Então, são essas duas palavras, especialmente na primeira e na segunda, trechos. Então, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Falem comigo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, diga imensa provisão, de favor, imensa provisão. Agora sim, diga assim, Deus tem uma imensa provisão de graça e favor para a minha vida. E eu possuo isso agora. Imensa provisão de graça. E a segunda, aí eu volto para cá já. Deixa eu só ler essa aqui, E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. Do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, vamos lá, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, no mesmo ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Diga, Deus tem novidades para mim. Mais uma vez, Deus tem novidades para mim. Diga, Deus tem novidades para mim. Eu vou esperar por novidades. Deus me surpreenderá com novidades, as novidades da terra, porque Ele tem uma imensa provisão de graça e favor. Isso já está sobre mim. E eu creio de todo o meu coração. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Então, pois nada é impossível para Deus. Nada é? Impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é? Possível àquele que crê. Jesus respondeu: o que é impossível para o homem, para os homens, é possível para Deus. Diga, é impossível para mim, mas é possível para Deus. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? O Senhor está perguntando. Será impossível para mim? Ele está perguntando. Será impossível para mim? Não. Será impossível para mim? Não. Será impossível para mim? Não. Declara o Senhor dos Exércitos. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas, digam todas, diga todas são todas, todas as coisas são possíveis.
Ó, a pergunta que o Senhor fez para Abraão em relação a Sara: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, eu vou perguntar: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Quem fez essa pergunta? Exatamente. Nada é difícil demais para ti. Nada é grande, nada é complicado, nada é impossível, nada é difícil demais para ti. E aí, eu estava lá e eu sei quando Deus está me dando algumas direções, né? E aí eu fui até anotando para não esquecer. A maioria foi treinada para ser fraca e nem se deu conta disso. Para acreditar no pior, para esperar o pior. Muitos, infelizmente, ainda têm o descanso e o lazer como prioridade e tratam o desconforto momentâneo como um inimigo. Mas ele não é. Quando você olha, quando o Pedro voltou após uma noite inteira lutando para pescar, já tinha lavado as redes, tudo isso dá trabalho. Voltar para aquele mar foi confortável ou desconfortável? Ele está sem dormir, ele está cansado, mas ele tinha o quê? Uma palavra de Deus. Existe um tipo de dor que liberta. Existe um tipo de dor que liberta. É aquela que faz com que você enfrente algo que nem parece ter sentido, mas por causa da palavra do Senhor. Por causa da palavra dele, você vai. E você vai rompendo. Eu creio que nós precisamos de uma certa brutalidade mental. Você acha que se Abraão não tivesse uma fé radical, agressiva, uma brutalidade mental, ele teria subido o Moriá para entregar o filho dele? A nossa mente é como um cavalo selvagem. E se você não assume as rédeas, sabe o que ela vai fazer com você? Ela arrasta você para um abismo. Ela arrasta você para um abismo. Os pensamentos negativos, eles chegam arrombando, eles não pedem permissão para entrar. E se você não fechar a porta e deixá-los entrar, eles puxam você para um abismo. O Senhor já colocou dentro de nós, de todos nós, o poder. E a palavra dele deixa isso muito claro para nós. Ele já colocou dentro de nós o poder que nos tornam pessoas imparáveis. Quando você para, porque você está soltando aquilo que ele falou, aquilo que ele entregou. É quando você não faz uso daquilo que ele colocou dentro de nós, dentro de você. Muita gente não gosta da disciplina, e a Bíblia fala que disciplina na Bíblia é autocontrole. É autoliderança, é autogoverno. Disciplina não é uma prisão, mas é o alicerce da verdadeira liberdade, da liberdade real. Quando você é capaz de dizer não para o desconforto imediato, eu falo uma vida inteira que o imediatismo é a atitude dos fracos, e você simplesmente resiste em fazer aquilo que Deus está mandando agora, quando
tudo dentro de você está pedindo. Não, arromba uma porta. Busca um atalho. Se entrega a esse momento aqui, a esse prazer, dê isso para a sua carne. E o Senhor está lá dizendo, não faz isso não. Resista firme. O imediatismo, ele trava a sua vida. Mas a disciplina, o processo, abre portas que o improviso jamais iria abrir. Alguns vivem improvisando. Dão passos de acordo com a sua vontade e não com a fé. E é aí que você perde tempo demais. Porque, por fim, você vai descobrir que você fez algumas coisas, ou até fez muitas, mas não teve o resultado que poderia ter. Porque não fez da maneira bíblica. Não fez do jeito que funciona. Porque a promessa está aqui. Muita gente depende, a desculpa começou lá no Éden. Mas nós aprendemos que a liberdade começa quando você encerra com as desculpas. Você simplesmente vem e coloca um fim. A liberdade começa onde termina a desculpa. Quando você estabelece novos hábitos, o hábito, porque viver no improviso, ser um imediatista, são hábitos que você adquire na sua vida. Quando você adquire o hábito de esperar por Deus, de ficar com a palavra que Deus deu a você, não tem hábito mais saudável. Seus impulsos e a sua carne está ali, tentando empurrá-lo para, mais uma vez, ter um prazer imediato, resolver alguma coisa no impulso emocional. Mas aí você decide, não, isso não faz mais parte da minha vida. Eu sei onde eu devo estar e como eu devo viver. Eu não vou fugir do desconforto, porque fugir do desconforto é alimentar um monstro chamado estagnação. E eu vejo gente não suportando mais uma vida estagnada. E não é falta de se mover de várias maneiras, mas não atinge o resultado. Exatamente porque nunca passa pela dor da mudança, pela dor da disciplina, que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor nos ensina o tempo todo a nos levantar. Ele fala, levante-se e vá além do básico, do comum. Levante-se, pare de fazer o que todo mundo está fazendo e comece a fazer o que é difícil e a maioria não faz. Promessas nós temos, mas alguns têm medo de crer, de abrir mão dos enganos que foram colocados ao longo da vida, de uma mentalidade enganosa.
Quanto tempo faz que você não sente aquele frio na barriga? Por ir fazer algo que você não se sente capaz, que dá medo, mas que você sabe que é o que o Espírito espera de você. Você sabe lá dentro. Será que tem alguns aqui fugindo e quem foge repete ciclos? Porque nunca passa no teste. Nunca enfrenta os desafios. Muitos permitem que o medo continue sendo o líder da sua vida. Quem o lidera? O medo. Quando ele toma alguma decisão é com base no medo. E não com base na palavra. De novo, pensamentos negativos. Eles não chegam suaves, batendo na porta. Eles arrombam. Eles chegam prontos para arrombar. E se você não colocar um limite através de uma fé viva na palavra, você vai viver uma vida muito aquém daquela que o Senhor projetou para você. Nós vamos tomar uma decisão aqui hoje. Corta os excessos de estímulos. E começa a fazer aquilo que é desconfortável. Sabe? Volte a fazer aquilo que talvez você um dia fez e parou. Volte aos marcos antigos. Comece a romper pequenos obstáculos. Alguns estão sendo dominados pelos estímulos do seu celular, por coisas vazias. Perdem 3, 4, 5 horas. Eu já ouvi gente dizer para mim que o celular mostrou no único dia 12 horas. Foi a duração, o tempo de uso da pessoa. E ela disse, não vi nada de produtivo. Ela não estava ouvindo, ela não ficou 12 horas ouvindo, maratonando palavras, não. Ela ficou vendo podcasts imundos, ouvindo pessoas que não têm a menor capacidade de dirigir a vida de ninguém, porque a vida delas não é um exemplo, vendo videozinhos inúteis, viciadas, sendo que, imagina o que você faz em 2, 3, 4, 5 horas ou 12 horas. Você cuida da família, você ora, você lê, você produz, você faz atividade física. Meu Deus! Você produz com qualidade o que está nas suas mãos. Tem tantas coisas produtivas que nós fazemos com todo esse tempo, se estivermos focados. O fracasso é o espelho mais honesto. Ele mostra onde está a nossa autossuficiência. Ele mostra a falta de preparo. Ou um orgulho disfarçado de convicção. Porque é possível ver uma pessoa com uma convicção que, na verdade, é um disfarce. É puro orgulho que está lá.
Porque lá no fundo ela não tem convicção coisa nenhuma. Mas ela tenta mostrar uma convicção que é só um disfarce para aquele orgulho. Né? Ela não quer ficar por baixo, então ela tenta. Mas, na realidade, ela não está vivendo o que ela poderia estar vivendo em Deus. Por quê? Porque Ele promove os humildes. Aqueles que reconhecem que Ele é suficiente e se agarram a Ele. Nos projetos de conquistas, o Senhor falou que Ele ia refinar para definir. Então, Ele está lapidando pessoas. E você tem permitido e tem se alinhado a Ele? O problema não é errar, é nunca aprender com erro. O problema, até porque Davi errou, mas uma vez cada erro. O problema não é cair, é se recusar a aprender com aquele tombo e voltar lá, para cair de novo. Volta lá. Queridos, a verdadeira força é a interna. O homem forte é o homem interior. É a força do espírito. É uma alma sob controle. Sobre o controle do espírito, da palavra. Alma. Lembra do que é alma? O que é alma? O que é alma? O centro do nosso intelecto. Seus pensamentos, sentimentos, emoções. E a faculdade da alma mais forte é qual? Qual? Mais forte para ouvir. Da vontade. O que é mais difícil de vencer? O que é mais difícil de vencer? A vontade. Porque as pessoas não gostam de ir contra a vontade delas. Elas não querem o desconforto. E por que nós vemos uma geração tão fraca? Porque os pais não deixam os filhos desconfortáveis. E o desconforto faz parte. É preciso desconforto. Ele faz parte. É bom ficar desconfortável quando Deus vem e fala algo com você que vai contra a sua vontade. Tanto que a Bíblia fala que aquele que fala a verdade, naquele momento pode até parecer que está ferindo, mas esse é o verdadeiro amor, e não aquele que vem e beija você e passa a mão na sua cabeça. Tanto que a Bíblia diz que quem ama, o pai que ama o filho, ele o corrige, né? Clareza é poder. Isso você já ouviu, não tem nada novo. Mas alguns não entenderam. O que é ter clareza? Clareza é você ter uma visão para a sua vida. Qual é a visão que você realmente tem? Você já sabe qual é a visão da sua vida? Nós temos uma visão. Pelo menos cada cristão deveria ter. Afinal, ele já diz, eu sou cristão. Que visão é essa? A visão de Cristo. Qual é a mente que nos guia, que nós fazemos uso agora? A de Cristo. Qual é o caráter, o modelo, o espírito? O de Cristo.
Então, o que cabe na minha vida e o que não cabe? Eu sei. Com base na visão daquilo que eu decidi seguir, que eu adotei para a minha vida, que eu decidi seguir, crer. Então, você nunca realmente vai ter uma vida consistente. E algumas pessoas, elas ainda não entenderam sobre consistência, se não entender sobre visão. Porque quando eu tenho uma visão clara, clareza é poder. Agora eu sei o que eu quero para a minha vida. E com base nesta visão, eu sei o que entra e o que, não, e o que sai. Então, eu sei que para eu chegar naquele lugar, naquele nível, naquele padrão, eu não vou poder levar determinadas pessoas, manter determinadas situações na minha vida, falar de um jeito, agir de uma determinada forma. Então, eu agora sei o que cabe e o que não cabe, o que entra e o que sai. Todas as pessoas que entendem, que têm clareza sobre aquilo que elas querem para a vida delas, elas adquirem essa visão. A visão para a vida, a visão para o casamento, a visão para a criação dos filhos. Eu sempre falo, não adianta você só casar, você precisa ter uma visão para o seu casamento. Clareza é poder. Não adianta você só, eu quero filhos. Tá, mas qual é a visão que você tem para os seus filhos? A Bíblia não diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente? Então você, como pai, você atira seu filho para onde você quiser. E para onde você tem atirado seus filhos? Seus filhos são como flechas nas suas mãos. Para onde você tem atirado seus filhos? Para uma vida sem esforço, sem avanços, sem propósito, só com um celularzinho nas mãos, e entretenimento, e é uma vida sem propósito, sem visão nenhuma de futuro. Aí pergunta por que alguns filhos estão deprimidos, porque eles não têm perspectiva de futuro. Eles não sabem o que eles querem, o que eles vão fazer da vida. Por quê? Porque isso quem dá identidade é o pai. E o filho é como essa flecha nas mãos, esse valente. Olha como o Senhor trata. Né? Aqui eu vou colocar os pais, né? Porque hoje muitas tem lares, infelizmente, que o homem não está lá presente, mas essa mulher tem se levantado como esse valente para tirar esse filho. Para onde você está atirando ele? Qual o exemplo que você está dando? Clareza é poder. Nós vamos entender essas coisas. Propósito é como um motor que não nos deixa parar mesmo na subida. Quando eu tenho um propósito firme, como está lá em Isaías 26, 3, né? Um propósito firme. A subida pode ser dificílima, mas a gente não para. Porque eu tenho um propósito. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele. Não é todo mundo, não, é aquele cujo propósito está firme. Por quê? Por que ele tem um propósito firme? Porque ele confia no Senhor. Um propósito firme.
Então, em nome de Jesus, as promessas, elas são grandes. Mas eu só estou recebendo aqui dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Tá, e aí? O que está mudando aqui? Virou aqui? A minha mente se alinhou a isso? Eu creio. Eu já estou visualizando. E decido fazer como o Senhor mandou o profeta, ó, escreva a visão. Por isso que nós usamos sempre as pastas, porque eu acredito totalmente nisso. Eu sou fruto dessa fé, né, de colocar a visão no papel. Criei, por isso declarei, de fazer declarações, profetiza sobre o vale de ossos secos, determinando tu algum negócio ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E se uma pessoa determinada, se determinar e determinar. De vez em quando tem alguns com uma teologia equivocada, que nem sabem o que estão falando e criticam declarações, determinações, como se, e eles ainda usam, dá pena, né? Porque quando a pessoa é cega, e o que é pior, ela entra num terreno que ela nem conhece, ela desconhece. Quando eu ouço um falando essas bobagens, eu penso, cara, você é melhor do que Poixu, o cara que construiu uma igreja, a maior do mundo. Eu era menina, eu tinha uns 10 anos, minha mãe estava lendo Poixu para nós, o livro Quarta Dimensão, e nos ensinando esses princípios que nunca mais, por isso que ensina o menino o caminho que deve andar. Mesmo quando a gente passamos um tempinho no mundo, mas isso foi colocado. Toda a minha vida com base nesta fé. De visualizar, escrever a visão, declarar, profetizar, porque você não dá ordens para Deus, você faz o que Ele mandou fazer. Qual foi o conselho que Ele deu para Josué? Medita na palavra, pensa a palavra e fala a palavra, declara a palavra. Você vai pensar a palavra e meditar na palavra. Você vai possuir a palavra, escondi tua palavra no meu coração. Então, o que você faz? Você declara a palavra na sua vida. Você não está dando ordens para Deus. O Senhor é meu pastor. Eu declaro que Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Está entendendo a diferença? A pessoa não sabe, se mete naquilo que ela não sabe. E o que é pior, né? Eu já vi gente que estava indo bem e ouvir alguém que ele acha que tem uma certa influência, falar uma bobagem. E aí ele para de fazer aquilo que sempre funcionou, abandona os marcos antigos. Né? Não faço não. Não faço não. Então, eu li para você que o Senhor tem novidades, as novidades da terra para você, e uma imensa provisão de graça, de favor. E então eu peguei e agora mostrei o caminho. O que você tem que entender, você tem que crer e agora entender esses princípios, que são todos baseados na palavra de Deus. Eu posso, para cada coisa que eu falei, cada frase, colocar uma escritura embaixo, fundamentando. Se você
entende isso e adota para a sua vida e se move em cima dessa fé, você vive o que a palavra de Deus está nos assegurando, porque Ele tem novidades para você. Esse ano você vai terminar e você vai me contar, porque a palavra é vinho novo. Ele guardou o melhor para o final. Então você vai contar. Você vai testemunhar aí para frente, obviamente, se você crer. Sobre novidades, eu vivi muitas novidades. A despeito do que está acontecendo aí fora, porque Deus não está preso a nada disso, muito pelo contrário. Este é o momento propício para Ele se manifestar. Porque é na crise que nós vivemos os nossos maiores milagres. Sempre foi assim. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ele tem uma imensa provisão de graça para o seu povo. Ela está disponível. Eu sinto no meu espírito. Eu percebo uma atmosfera. Eu percebo essa provisão. Essa imensa provisão de graça. Sabe, como se pudesse tocar. Deus tem novidades para o seu povo. Deus tem uma imensa provisão de graça para aqueles que creem. E Ele precisa que você creia, porque Ele só responde fé. Ele não responde absolutamente nada a não ser a fé. E se você crer nessas Escrituras, você vai se levantar e vai se posicionar como nunca, crendo na palavra, crendo no que o Senhor está dizendo e não no que você está vendo. Não no que estão dizendo, mas no que o Senhor está dizendo. Se você crê no que Ele está falando, é o que você vai viver. Imensa provisão de graça. Novidades da terra. Então, com a mãozinha no coração, eu quero que você não só reflita, mas que você possua, que você pegue com força a palavra. Porque a palavra não volta vazia. Se o Senhor enviou uma palavra, ela se cumpre. Ela acontece. É para aquele que crê. E se você crê, tudo é possível aquele que crê. Senhor, meu Deus, nesta manhã, uma manhã fria, mas maravilhosa, Senhor. O Senhor nos concede uma oportunidade maravilhosa de vivermos um resultado que para muitos não é um momento, é impossível. E o Senhor está dizendo, não, você está enganado. É para agora. É para este tempo. Eu tenho com você. É para agora, é para este tempo. Eu tenho novidades para você. Eu tenho uma imensa provisão de graça, de favor. Eu tenho uma unção que capacita você a viver aquilo que é impossível. Eu tenho uma imensa provisão para a sua saúde, para a sua família.
filhos. Eu dei uma imensa provisão para as suas finanças. Eu tenho uma imensa provisão. Eu tenho novidades para você. Eu sei que o Senhor está dizendo: ei, sacode o desânimo. É hora de sacudir as mentiras. Eu preparei um tempo de novidades. Eu tenho provisão. Uma imensa provisão de graça, de favor. Levante-se e creia. Levante-se e creia. Rejeita o mal. Rejeita os enganos. Rejeita as mentiras. Rejeita a estagnação. Rejeita tudo que Satanás tem trabalhado para incutir dentro de você e levá-lo a recuar ao invés de avançar. Levante-se. É isso que eu sei que o Senhor está dizendo, Senhor. Eu sinto que no meu espírito o Senhor vem refinando, o Senhor tem lapidado para tirar a escória. Tem passado muitos pelo fogo para deixar só o que é puro, para que cada um tenha um propósito puro, refinado, santo. Entenda o porquê. Porque o motivo importa. Vem, Espírito Santo, dá clareza, tira a cegueira, arranca a religiosidade, arranca essa cegueira, esses bloqueios, arranca a incredulidade, arranca a impureza, arranca esse emocionalismo que não permite que ela rompa. Arranca, Senhor. Passa do teu sangue aqui. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E que a palavra entre e revista essa pessoa de tal maneira que ela não possa mais ficar no mesmo lugar, viver da mesma forma, mas que ela entenda claramente o que o Senhor está falando, está dizendo, e simplesmente se levante, solte essas amarras, crendo na verdade. A verdade é que o Senhor guardou o melhor para o final. A verdade é que o Senhor tem vinho novo. A verdade é que tem novidades na terra. A verdade é que o Senhor tem uma imensa provisão de graça, de favor para o seu povo. Aleluia. Obrigada a Deus. Esta é a verdade. E eu oro para que a tua igreja fique com a verdade e não com as mentiras de Satanás, com as mentiras dos seus instrumentos. Que nenhum defina a vida pelo momento, pelo que está acontecendo aí fora, mas que cada um decida definir a vida pela sua palavra. Defina a vida pela palavra. Defina a vida pela palavra. Seja guiado pela palavra. Ouça a palavra. Medite na palavra. Fale a palavra. Seja movido pela palavra.
isso que o Senhor está dizendo. Vem, Espírito Santo. Toca profundamente e arranca de cada um tudo que escraviza, porque tem um padrão de pensamento que só escraviza. Tem uma mentalidade que só escraviza. E o Senhor está aqui dizendo: chega, chega, creia e coopera agora. E vamos arrancar isso. Vamos arrancar isso. Vamos arrancar isso. Vamos, o Senhor quer fazer. Eu sinto tão forte como Ele quer fazer, mas é preciso decisões aqui. Para tudo. Não se mova. Ligue seu pensamento do céu. Não se distraia. Tome decisões. Vamos. Tudo que Deus quer fazer é com propósito. Se não tem propósito, não tem porquê. Ali o seu propósito. Tem gente aqui com propósitos desalinhados. O seu propósito não está alinhado ao propósito de Deus. Você vai ter que abrir mão dessa mentalidade, dessa visão, desses propósitos desalinhados e se alinhar a Deus. Tira essa casca, tira esse verniz. Eu sinto essa atmosfera onde quase dá para pegar nessa imensa provisão de graça. Tem definições aqui que estão a milímetros. Mas tem gente que testes básicos ainda escorregam. Escorregam em testes básicos. E o Senhor está dizendo: chega. Você fez o seu jeito até hoje. E você está entendendo que tudo que você construiu foi sem alicerce. E o Senhor está te dando a você a oportunidade de construir num alicerce firme. Deixa sair a verdade do Senhor e não os seus enganos. Receba vida, provisão na sua saúde, provisão para o seu ministério. Provisão para as suas finanças. Eu tenho especificamente 3 pessoas aqui que têm projetos grandes. Grandes. E que você vê, está diante de você. Mas isso só vai se concretizar se você entender o propósito da grandeza, o propósito de prosperar. Se você entender que Deus quer fazer de você a mão dele aqui na terra,
o financiador do reino dele. O que hoje está diante de você, que é grande, é mais do que você pensou. Deus diz a você que isso é só a borda das obras dele. Se você alinhar o seu coração e soltar o Deus mamon e abraçar o Deus vivo, e entender que pode ser você, mas também pode ser outro, mas pode ser você. Hoje você não tem nada concreto, mas isso pode se tornar concreto e sólido. Se você decidir ser a mão dele aqui, a estrutura dele, se o propósito não é ele, não é o reino dele, não tem porquê. Ele não precisa de mais um financiador de Satanás. Ele está à procura de financiadores do reino. E o Senhor está dizendo que Ele tem novidades para você nas finanças, que Ele tem uma imensa provisão de graça, de favor para você. É imensa. É imensa, vai além do que você pensou, nunca pensou. Mas se você continuar cheio de você, você vai sentir o cheiro da bênção. Vai chegar perto dela e sentir aquele cheirinho gostoso de bênção, uma bênção grande, e vai vê-la se dissipar como fumaça. Mas se você tomar essa decisão aqui, irrevogável, Deus plantou você aqui, para que você prospere como você nunca prosperou na sua vida. E Ele trouxe você para cá, para que você construa uma vida sólida, começando pela sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual não é sólida, nada mais é sólido. E com uma vida espiritual sólida, e com cabeça de reino, não há limite para Deus levar você. O reino precisa de financiadores reais e fiéis. E Deus pode tornar concreto o que hoje é uma possibilidade. Porque Ele está dizendo, a palavra dEle está anunciando, tenho novidades e uma imensa provisão de graça. E você não pode esquecer que é Deus, porque é Deus quem levanta, mas Ele levanta com propósito. Ele levantou Sebna, mas Sebna não correspondeu, então Ele tirou de Sebna e deu para Eliaquim, que é aquele que Deus levanta e sustenta. Em nome de Jesus. Tem pessoas na igreja que, enquanto elas não colocaram Deus como sócio majoritário delas, elas não saíram do lugar. Porque elas eram tão gananciosas que elas se incomodavam com isso sem ter nada. E quando elas se alinharam com Deus, elas passaram a ter o que nunca nem sequer passou pela cabeça delas.
Porque o Deus delas era o dinheiro e Deus estava mexendo no Deus delas. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Você precisa ter Deus como seu Senhor. E quando Deus se torna o nosso Senhor, nós nos tornamos servos dos propósitos dele. A disposição está. Eu tenho orado por financiadores. E pode ser você, porque levantar Deus vai. Pode ser você, porque levantar Ele vai. Eu não tenho só esse prédio para pagar. Eu tenho muitas outras necessidades voltadas para o reino. Você pode ser esse instrumento do reino, que vai financiar as obras do reino. Porque levantar Deus vai. Ele tem colocado isso no meu coração. Ore por financiadores, porque eu vou levantar. Ele está à procura daqueles que serão a mão dele aqui na terra. Pode ser você, se você tiver o coração certo. O que Ele tem para nós, isso grita. Tem hora que eu chego a parar assim e repetir essas escrituras. Eu sei, novidades estão chegando. Há uma imensa provisão. Eu chego a levantar minhas mãos e tentar pegar assim, ó. Tem uma imensa provisão de graça pairando na atmosfera. Tá a mão, uma imensa provisão de graça pairando na atmosfera. Tem coisas para acontecer, elas estão tão perto, tão perto. Ajuda o teu povo a entender isso, Senhor. Ajuda. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo a entender isso. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. E que essa palavra tenha tomado, impregnado, possuído os corações. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu tomo posse de uma manhã de grandeza, de crescimento, de progresso, de rompimentos, de entendimento, de desenvolvimento. Uma manhã explosiva, que corações estejam explodindo em fé. Explodindo em fé. Humildade é igual a promoção. Se humilha diante da vontade de Deus. E Deus vai te levantar como nunca. Se humilha e Ele vai te levantar. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo o teu povo, Senhor. E eu agradeço demais por tudo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua igreja as novidades da terra. E essa imensa provisão de graça e favor. Em nome de Jesus. Pensa grande. Amplia sua mente. Vá para esse lugar que o Senhor está te puxando. Porque tem novidades para você. E uma imensa provisão de graça. Levanta. Levanta, ó, está na atmosfera. Pega. 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 Eu sei que está à disposição. Creia. E vá para um nível que você não conhece, que você nunca foi de verdade. Aleluia. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.